Muito boa tarde a todos e todas, bom dia, né? Bom dia. No espírito do dia inteiro. Agradeço muito, senador Confúcio Moura, sua condução, seu convite para a realização dessa audiência pública. É muito importante que a gente possa debater as organizações da sociedade civil no âmbito da pandemia, as organizações que já mobilizaram, segundo o monitor de doações da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a BCR, mais de 7 bilhões de reais para a pandemia. Então, as organizações têm atuado muito numa mediação de território, no apoio ao auxílio emergencial, em ações emergenciais, mas também no desenvolvimento de novas tecnologias para o enfrentamento às questões que estão afetas à pandemia, além da luta por direitos, que é também uma característica muito típica das organizações da sociedade civil. Nesse cenário das organizações, além das organizações terem uma conexão muito forte com os territórios e atuar com o apoio dos indivíduos e com o apoio das empresas, elas também atuam em parceria com a administração pública. Nessa casa já foi aprovado no Congresso Nacional a Lei 13.019 de 2014, que trata justamente das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Até o apelido que foi colocado, Miroski, né, ele vem dessa agenda política de compromissos que se chama Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é uma pauta da própria plataforma para um novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, de melhorar essa ambiência regulatória, de melhorar não só a legislação, mas a institucionalidade, o reconhecimento da importância das organizações para o nosso país. E por isso que, durante a pandemia, muito nos preocupou as primeiras notícias que chegaram sobre a suspensão de repasse de recursos, a ausência de clareza no que deveria ser feito durante a pandemia por parte dos gestores públicos que orientam as organizações da sociedade civil no curso das suas contratualizações firmadas com o Estado. Há notícias, por exemplo, no município de São Paulo, de suspensão de repasse de recursos na área da educação. Essa suspensão foi revertida a partir de um diálogo com o Tribunal de Contas do município. Há também notícia semelhante no caso de Porto Alegre, onde foi judicializada a questão e também decidida a manutenção do repasse de recursos, entre outras ações que aconteceram Brasil afora e que apoiaram como elemento e subsídio para a elaboração do PL 4113 de 2020, que foi apresentado pela Frente Parlamentar em Defesa das Organizações da Sociedade Civil na Câmara dos Deputados, já foi integralmente aprovado e hoje está aqui a apreciação dessa casa. Então, é muito importante que a gente entenda que esse projeto de lei, assim como outros que também foram aprovados pelo Congresso Nacional, inclusive propostos nessa casa no Senado, também tiveram a missão de regulamentar um regime transitório para esse momento, que se esperava ser mais curto e que se demonstra cada dia mais longo. Não sabemos quando essa pandemia vai terminar, mas sabemos da importância das organizações no combate aos efeitos diretos e indiretos da pandemia. Por isso, o projeto de lei abre questões relevantes sobre a possibilidade de complementação do objeto, de alocação de recursos nas ações específicas que tenham a ver com o combate aos efeitos diretos e indiretos da pandemia, sempre conectado com as questões que geram os vínculos, as formalidades e a legitimidade para que isso seja feito. Ou, mais especificamente, de acordo com o orçamento que gerou aquele recurso, a partir da secretaria ou ministério com a qual a organização tenha uma parceria firmada, entre outros elementos que traz o PL 4113. Ele, então, justamente apresenta soluções para dar mais segurança jurídica, tanto para os gestores públicos quanto para as lideranças, para os gestores das organizações da sociedade civil, no espírito de trazer soluções para esse tema. Eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint rápida, se for possível.
só para complementar com recurso audiovisual, o que eu... É possível? Se não for, tudo bem. É só... É possível sim. A Lenita, aí tem embaixo, tem verde embaixo, no rodapé, compartilhar a tela. Pode clicar aí que vai abrir para você. Ótimo. Aqui, então, é só para a gente ter mais um recurso audiovisual que ajude na... Esse recurso audiovisual é só para ajudar um pouco a audiência a rapidamente captar o projeto de lei, né? Que nessa 29ª reunião da Comissão Temporária da Covid-19, que debate justamente a situação das organizações durante a pandemia, o PL 4113, além do tema muito importante da situação das comunidades menos favorecidas e o resultado das mobilizações sociais. Então, o 4.113 é um projeto de lei que institui um novo regime jurídico transitório para as parcerias do Estado com as organizações, ele orienta os gestores e as organizações nesse novo cenário, se aplica tanto às parcerias Miroski, que são, nos termos da Lei 13.019, o termo de fomento, colaboração, acordo de cooperação, mas também se aplica aos contratos de gestão, termos de parceria, convênios e termos de compromisso cultural, ou seja, ele abarca todo e qualquer instrumento de contratualização do Estado com entidades privadas sem fins lucrativos. Ele reconhece que pode existir suspensão parcial ou integral pelas medidas restritivas impostas pela pandemia, mas que nesse caso assegura pelo menos 70% dos recursos, permite alterações por apostila, dispensa de termo aditivo e determina o termo aditivo para a complementação do objeto. E a complementação do objeto aqui tem alguns requisitos bastante relevantes, que é a parceria estar em vigor, novas ações devem ser voltadas para os efeitos diretos e indiretos da pandemia, deve ter nexo de causalidade com a política pública que a originou, o objeto estatutário da organização deve ser coerente com o objeto da parceria, precisa ter celebração de acordo prévio entre os partícipes, demonstração de viabilidade da execução, redefinição de metas, resultados e prazos de prestação de contas, além da preservação da categoria econômica da despesa decorrente, vedada a substituição. A prestação de contas também pode ser prorrogada, inclusive a prestação de contas feita da administração pública para os tribunais de contas, em consequência. Pode haver a prorrogação de vigência de ofício pelo tempo que durar a pandemia. Normalmente, também essa é uma hipótese muito comum de prorrogação de vigência de ofício, quando há atraso no repasse das parcelas de recurso. Então, aqui tem uma analogia relevante. O descumprimento de metas por conta da pandemia não pode ser usado como fundamento de irregularidade. As parcerias emergenciais que já são autorizadas, já são previstas pelo artigo 30 da Lei 13.019 de 2014 como hipótese de dispensa de chamamento público, pode acontecer para todos os tipos de parceria, deve ter procedimentos de celebração e habilitação simplificados, incluindo plano de trabalho, metas, indicadores e resultados, e preferência para as organizações que já tenham parceria com a administração pública. Suspende a exigibilidade de devolução de recursos relativamente à prestação de contas durante a pandemia, autoriza parcelamento de débito para devolução do erário, permite o parcelamento que seja substituído por ações compensatórias, que foi uma inovação muito importante da Lei 13.019 de 2014, que é a possibilidade da gente devolver recursos em mais interesse público, que é o que interessa ao Estado, nos casos, obviamente, onde não tenha fraude, não seja caso de devolução integral de recurso. Há a possibilidade de acesso, a previsão de acesso a crédito para aquelas organizações que conseguirem preservar os empregos, que foi uma coisa bastante preocupante. E aqui eu chamo a atenção para que a gente avalie que essa lei 14.065 de 2020, ela foi aprovada tratando do RDC e ela estende as suas disposições também à lei 13.019 de 2014 e todas as parcerias, né? Então, o ponto central é que as organizações são diferentes das empresas e elas precisam ter um tratamento específico, por isso a Lei 13.019 existe. Então, fazer analogias e ficar trazendo a lógica da lei de licitações gera mais confusão do que segurança jurídica, por isso, mais do que
na hora estamos de aprovar o projeto 4.113 e solicitamos que ele seja enviado ao plenário por conta de todos os prazos. Aqui no final eu deixo só algumas referências de que a plataforma elaborou uma nota técnica sobre o projeto de lei, concordando com seus termos. Também lançou, durante a pandemia, uma cartilha sobre o Miroski e Covid-19, que é um manual prático de apoio às organizações da sociedade civil, para, em cada fase de planejamento, seleção e celebração, execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas, se tome atenção com as formalidades devidas e pondere o tema da pandemia. A gente tem também aqui um artigo que foi publicado sobre os casos que eu mencionei do município de São Paulo e do município de Porto Alegre em relação à educação, que foram judicializados e que tiveram um resultado positivo e inspirador para esse projeto de lei, e uma cartilha sobre os impactos legais das organizações na pandemia. Eu agradeço muito a atenção dos senhores e me coloco à disposição para o debate. Perfeitamente. Muito obrigado, Laís. Laís, com a palavra. Muito obrigada, senador Confúcio. Agradeço também a fala do senador Stevenson, da senadora Zenaide, do senador Wellington, que nos permite aprofundar um pouco mais o debate nesse momento da audiência. Vou começar de trás para frente, pelas mais objetivas aqui no final, especificamente sobre a questão do PL 4.113 em relação à sua... enfim, a estar de acordo completamente com o ordenamento jurídico. Na nossa opinião, ele está pronto para ser votado. Seria melhor se tivesse um mero ajuste de redação para atualizar a questão do decreto legislativo número 6, né? A gente sabe que esse decreto teve a sua vigência encerrada e a gente tem alguns debates sobre isso, então se a gente pudesse fazer um mero ajuste de redação apenas para atualizar a referência sobre o momento de término, de duração da pandemia, acho que ficaria mais adequado para a finalidade da segurança jurídica que se pretende entre as organizações e para os gestores públicos. Mas, no mais, a gente reputa ele completamente adequado e que está pronto para ser votado em plenário para apreciação dos senhores, né? Laís, só uma partezinha. Você pode mandar para essa alteração de redação, tanto para mim, quanto para a senadora Zenaide, quanto para o senador Stevenson, que nós estamos aqui, e os demais senadores que não quiserem fazer perguntas, mas você pode mandar para a gente, para nós já fazermos juntos essa observação. Não podemos fazer no mérito, porque senão ele retorna à Câmara e demora muito. Então, a alteração redacional dá para fazer. Pode continuar. Perfeito, obrigada, senadora. A gente faz, essa tarde mesmo, a gente faz chegar à mão dos senhores esse ajuste de redação. Bom, acho que quando a gente pergunta, o senador Wellington pergunta como apoiar, pensando que apenas poucas organizações acessam recurso público, então, apesar desse tema ser muito caro para a plataforma Miroski, é um tema que a gente entende que ele impacta muito a vida das organizações, porque ele pode gerar glosa de despesas indevidas, ele pode gerar insegurança, inclusive para o gestor, então o que se espera é melhorar essa ambiência de parcerias. Por outro lado, as organizações também precisam mobilizar recursos de outras fontes, né? E uma das fontes, além das empresas, são as pessoas físicas. Todos os incentivos fiscais, seja na área de criança, adolescente, idoso, cultura, enfim, saúde, câncer, deficiência, esporte, que são as áreas existentes que podem ser acessadas pelas organizações, a gente tem tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Mas tem um incentivo fiscal específico que é só para a pessoa jurídica a possibilidade de dedução fiscal. Se a gente pudesse também abrir ele para a pessoa física, ele está fechado desde 1995, pela mudança da 13.019 de 2014, ele foi agora aberto a todas as organizações, sem necessidade de certificação prévia, então isso é uma desburocratização, mas ele não existe para a pessoa física, então também é mais uma forma, mais um mecanismo de incentivo, de estímulo, entre outras propostas que a gente pode também dialogar. Eu trago essa aqui como uma delas, né? Eu queria, não vou responder todas as perguntas, para deixar os meus colegas também
mencionarem, mas queria só fazer um diálogo sobre a questão das doações, porque também eu citei esse dado. A atualização do dado hoje no site é de mais de 7 bilhões de recursos mobilizados, doados às organizações em função da Covid, pelo monitor de doações da BCR. E, de fato, senador Stevenson, a gente teve esse momento de uma grande mobilização, depois um certo arrefecimento, e aí uma necessidade de uma nova onda de mobilização para a captação de recursos, né? A gente teve a segunda onda da Covid, já estamos entrando na terceira, né? E a gente teve essas ondas também em termos de mobilização de recursos. Isso porque, de alguma forma, quem doou inicialmente achava que as coisas estavam resolvidas, mas não estão. Continua sendo muito necessário. A Sueli está aqui para comprovar isso, o Lucas também contando a experiência da Amazônia, o Mauri. Então, é necessário a gente continuar essa mobilização e, inclusive, ter uma cultura de doações no país para além da pandemia. A pandemia só torna tudo mais emergente, a pandemia torna tudo mais urgente, mas é necessário a gente entender o papel desses atores da sociedade civil que se disponibilizam a se organizar enquanto cidadania brasileira, atuar em temas que são tão caros para o nosso país, em todas as áreas de atuação, seja aqui, como foi citado, na assistência, na saúde, na educação, mas também na cultura, na defesa do meio ambiente e em muitas outras áreas, inclusive de desenvolvimento de tecnologias, né? Então, a gente precisa realmente olhar para esse tema do campo da sociedade civil organizada com cada vez mais estratégias de estímulo para que a gente possa, de fato, alcançar um melhor patamar da cidadania brasileira. Então, eu vou passar a palavra para os meus colegas e depois, na segunda rodada, posso complementar alguma outra coisa adicional. A pergunta para a Laís, né? Vou repetir uma pergunta que o André fez para a Laís, lá de Pernambuco, tá, Laís? Eu fiz ela incompleta. Qual a importância da segurança jurídica nos instrumentos firmados pela administração pública com as organizações da sociedade civil? Pronto. Então, vamos lá a resposta. Quem são a ordem da fala? Mesmo. Então, a primeira a falar é Laís. A palavra, Laís. Laís, vamos ver se você segura a barra aí em 3 minutos. Muito obrigada, senador Confúcio. Vou tentar aqui ser bem objetiva com os colegas que fizeram as perguntas, né? Cumprimento aqui a Eliana Hollenberg, concordando com a importância das organizações como símbolo da nossa solidariedade, né? Então, acho que foi um comentário bastante feliz aqui para inspirar a nossa conversa final. O André Carvalho, ele é presidente da Comissão Nacional do Direito do Terceiro Setor, do Conselho Federal da OAB, então cumprimento ele aqui também, obrigada pela pergunta, André. E acho que ela é a base de todas as nossas conversas sobre parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil, especialmente porque o que se busca ao final é ter uma clareza de quais as regras que devem ser seguidas, a clareza sobre a orientação de como pactuar, de como executar, de como monitorar, avaliar e, ao final, de como prestar contas. Não existe um problema na prestação de contas que não seja conectado, que não seja fruto de uma ausência de planejamento, de alguma questão que era para ser prevista durante a seleção e celebração, que pode ter sido alguma questão na execução, que poderia ter sido saneada durante o monitoramento, mas que ao final aparece na prestação de contas, né? Então, é bastante importante que a gente tenha a clareza do que deve ser feito. Um tema que por anos foi de bastante polêmica e debate, que hoje está consolidado na legislação brasileira, por exemplo, é o pagamento de pessoas. Não só a Lei 13.019, mas vários atos normativos foram modificados, a Lei 2.101 da filantropia, e especialmente a própria legislação tributária, 9532 de 97, hoje autoriza expressamente o pagamento de pessoas com recursos públicos ou independentemente dos recursos públicos, sem a perda dos benefícios fiscais. Isso é bastante relevante até para conectar com a pergunta da Jane, porque o que a gente está falando é da profissionalização, da possibilidade das pessoas se dedicarem exclusivamente, inclusive da gente atrair jovens que queiram fazer carreira nas organizações da sociedade civil. Para isso, a gente precisa ter uma legislação que induza e que permita com que essas pessoas possam crescer dentro das organizações. Então, quando ela pergunta como que a gente verifica
os trabalhos que são feitos, como é que a gente faz a prestação de contas, isso sempre depende das fontes de financiamento. E a Lei 13.019 de 2014 traz respostas muito claras sobre a transparência, seja em relação às informações que devem constar no site. Então, todas as organizações que fazem parcerias nos termos do Miroski, em suma, precisam disponibilizar o seu instrumento de contratualização, seja fomento, seja colaboração, dentro do site, inclusive com informações específicas sobre a contratação de pessoas, no caso concreto, se forem feitas com recursos públicos. Então, essa melhoria da legislação já foi feita e agora o que a gente precisa é construir ferramentas, inteligência para apoiar com que essa 15 segundos. De maneira positiva. Eu não vou ter muito mais tempo para falar, mas eu só agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, enquanto advogada no campo, há 20 anos na área, pelo trabalho que já realizei na Secretaria-Geral da Presidência da República e também pela plataforma Miroski, para voltar outras vezes e contribuir com essa comissão. Bom trabalho aos senadores e senadoras e prazer reencontrar os meus colegas de mesa. Muito agradecido, doutora Laís, pela sua participação. Nós ficamos envaidecidos com a sua participação aqui conosco. Trouxe grandeza a essa nossa comissão e mostrar o outro lado da moeda, que é o trabalho silencioso, trabalho tranquilo, feito no subterrâneo desse país, não é? E é efetivo, prático, realmente as pessoas sentem vocês perto deles, né? É impressionante.